Falando nisso, foi até uma questão que se especulou, é interessante o senhor estar aqui, porque a gente tem a oportunidade de debater várias questões. Certeza. É verdade que quando se deu esse projeto da Câmara itinerante, os deputados não foram? Na verdade, não é que não foram. Na verdade, vários parlamentares diziam que não iriam à Câmara na região administrativa, nas cidades, né? Cidades chamadas cidades satélites. Nós colocamos para os parlamentares numa reunião com os 24 da importância de se aproximar da sociedade, da importância de os líderes comunitários e o cidadão poder chegar perto da Câmara, porque a Câmara hoje é muito situada num lugar muito ruim, Sim. Lá no setor, né, na Asa Norte, no finalzinho lá. Então, é importante que a gente vá até o cidadão, e não o cidadão venha até a Câmara. Você tem que se antecipar. Então, os parlamentares se conscientizaram. Na primeira ação nossa, na Ceilândia, nós tivemos a participação maciça dos parlamentares. Em Samambaia, continuaram a participação maciça. E agora em Planaltina, nas outras cidades, até vamos ampliar. Não vai ser mais uma sessão por mês, serão duas, uma de 15 dias. Então, isso vai aproximar mais ainda a população, mais projetos vão ser debatidos. E o mais importante, a comunidade, quando ela debate, é dando voz ao cidadão. Sim. Ao invés do parlamentar ficar falando, fazendo discurso, é a sociedade, o cidadão que fala. E aí aparecem projetos, né, indicações, e o governo acaba tendo a oportunidade de resolver o problema do cidadão. E os parlamentares fazem pressão e nós cobramos na hora do governo ali uma solução. Tanto que nós vamos inovar em Planaltina e em outras cidades, levar uma tenda do governo, inclusive, para resolver problemas do cidadão, da sociedade. Muito bem, mas só uma instigação. Por que os deputados não queriam ir? Na verdade, passava essa impressão de que não teria uma estrutura para se trabalhar. Né? E nós colocamos o seguinte, nós colocamos uma estrutura digna para os parlamentares, mas muito mais digna para o cidadão. Sim. E conscientizamos os parlamentares, mudar a postura. Não dá para ficar esperando o cidadão ir até a Câmara Legislativa. É a Câmara que tem que ir perto de você. Até porque a gente sabe que o que elege os deputados mesmo é o povo. Com certeza. E todo o poder emana do povo, está na Constituição Federal. A gente até sabe disso. Então eu sei que isso não parte do senhor, mas eu quero deixar um recado aqui, aproveitar para esses deputados que, de repente, nessas oportunidades anteriores não quiseram ir, que vocês vão, porque quando vocês vão, quando é necessário pedir voto, vocês se deslocam para qualquer distância. Então fica aí a dica, eu acho super importante ter essa questão, acho que é um pouco questão até de senso, tenhamos um pouco mais de cuidado com as pessoas, né, deputado? Com certeza, com as pessoas, com a cidade e com o processo democrático. Quando você leva a Câmara mais perto do cidadão, você fortalece uma instituição importante para a democracia, né? Você não tem democracia sem judiciário, executivo, legislativo e a imprensa fortalecida. Eu acho que é interessante você ser apolítico, você não ter uma, assim, como comunicadora, você não defender. Mas eu acho que é importante você ressaltar as coisas que são boas, né? Eu fico acompanhando a presidência sua, do Leonardo Prudente, outras pessoas que já passaram aqui, que você tem a oportunidade de conversar mais proximamente, de ter um contato maior, e você tem um conhecimento com a pessoa e você realmente conhece a índole da pessoa. Então isso é interessante, né, deputado? Com certeza. Quanto mais próximo, né, mais você pode observar o trabalho de cada um. Hoje, na posse dos servidores da Câmara, nós colocamos isso. Ó, vocês vão ter muito trabalho, tem que se dedicar, tem que ter muito afinco e, principalmente, atender cada cidadão que vier aqui com muito respeito, com muita lealdade e dedicação, porque, na verdade, é servidor do público e para o público. Né? Eu só quero lembrar que as perguntas aqui, a gente vai passando para o deputado aos poucos, e vocês podem seguir o deputado também no Twitter. Todo mundo agora tem Twitter, né, gente? Todo mundo tem Twitter. Todo mundo tem Twitter, acho que é bacana, porque aí vocês têm a oportunidade de perguntar diretamente para ele. Né, deputado? E, deputado, a gente está aqui quase no finalzinho do programa, mas eu ainda queria levantar alguns pontos importantes com o senhor. Deputado, acompanhando aqui, eu fiquei sabendo que parece que esse ano não teremos a edição do Porão do Rock, que é um evento super tradicional em Brasília, mais de 12 anos, ano passado foi um sucesso, teve music, pitch, então tem atrações nacionais e internacionais, além de valorizar a cultura aqui do Distrito Federal, com essas bandas de garagem que tem a oportunidade de se apresentar para um público grande, com estrutura grande. O que aconteceu, deputado? Com certeza. Além disso, tem várias bandas, vários artistas que saíram de Brasília e acabaram tendo projeção nacional. E era a oportunidade deles tocarem aqui em Brasília. Então, os produtores me procuraram, inclusive, o GDF não quer patrocinar o Porão do Rock, é um erro, um equívoco, mas no governo Arruda a cultura realmente sempre foi desvalorizada. Nós tivemos aniversário de Brasília, por exemplo, onde as bandas locais nem sequer se apresentaram no palco principal. Então, nós precisamos rever esse conceito. Tem uma comissão analisando os 50 anos, como é que vai ser? Quem são os artistas? Quantos milhões vão ser gastos, né, com isso? Então, pelo que a gente ficou sabendo das notícias que a gente acompanha, parece que são estimados, eu sei que foram 3 milhões estimados para Beija-Flor, que vai homenagear Brasília num enredo lá, com aquela grande estrutura no Rio de Janeiro. E eu não sei a verba que vai ser destinada para o restante, porque parece que quem vem cantar aqui no Brasil é o Paul McCartney, né?
Agora é um absurdo, né? Você traz, com todo respeito, você traz o Paul McCartney e deixa de fora bandas locais. Ou bandas saíram de Brasília e tiveram projeção nacional. É importante rever esse conceito do aniversário de 50 anos de Brasília. É uma data muito importante. Agora, é importante que nós valorizemos aqui a cultura local. O movimento cultural tem se indignado e com toda razão. Nós vamos continuar defendendo o movimento cultural, as bandas de Brasília, os artistas de Brasília, porque é importante para a cultura local. Daqui a pouco nós vamos perder a nossa identidade. Então é importante que o GDF repense isso. Já foi um equívoco do GDF anular e acabar com a Secretaria de Cultura. Hoje a Secretaria de Cultura está esvaziada. Qualquer recurso, qualquer patrocínio passa pela Brasília Tour. E aí passa sem licitação, com uma série de suspeições, né? E nós precisamos então investigar isso. É importante que a gente investigue e tome providência. Eu já apresentei, convocamos o vice-governador Paulo Otávio, que é o responsável lá na Câmara Legislativa, ele não compareceu aos debates, não compareceu à convocação. Nós vamos insistir novamente para que o vice-governador e o presidente da Brasília Tour compareçam lá e deem esclarecimentos sobre esses recursos que são gastos aí. Por exemplo, trouxeram a Xuxa, né? Quase 500 mil reais. Cláudia Leite também. Então, é um absurdo. Fazem shows aí de 500 mil, 1 milhão de reais, 2 milhões, que saem da Brasília Tour sem a menor licitação, sem o menor cuidado com o dinheiro público, que é dinheiro do contribuinte. E nós precisamos ter muito cuidado no momento de crise. A saúde está aí sucateada, a educação sucateada e a segurança também. Então, o governador precisa fazer o dever de casa. Ele não pode sair andando de cidade em cidade achando que está em campanha eleitoral. Ele precisa sentar na cadeira lá do GDF, lá no Buitinga, e passar a governar o Distrito Federal com muita responsabilidade. É verdade, inclusive a gente até já entrou em contato com a assessoria para o governador ter a oportunidade de vir aqui para a gente poder entrevistá-lo, como acontece com tantos outros políticos. Semana passada eu fiz uma entrevista que foi uma das melhores, assim, em questão de informação, que foi a entrevista com o secretário de Educação, que veio, mas os contatos são muito difíceis, a gente vê que ter acesso às pessoas, infelizmente, não é nem culpa, até com o senhor também não foi muito fácil. Fica difícil de você. Fica difícil, né? Tem muita atribuição agora, você precisa arrumar um tempo na sua agenda e precisa se dispor a responder os questionamentos da sociedade, né? O governador tem que vir aqui, mais que isso, tem que gerenciar as políticas públicas com muita responsabilidade. Nós estamos aí no momento de gripe suína e tal, e a Secretaria de Saúde tem feito o seu trabalho, mas podia fazer muito melhor, principalmente se envolver a sociedade. Muito bem, deputado, eu quero agradecer imensamente a presença do senhor aqui no programa, porque eu sei que o senhor tem vários compromissos profissionais, fazer um programa ao vivo não é fácil. Viu? Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, né, aos telespectadores. Volto agora para a Câmara Legislativa para votar o projeto lá do Cruzeiro, que garante, né, a segurança dos moradores, onde as grades vão permanecer, já que foi muito embate. E parabenizar essa comunidade, inclusive, que resistiu contra a intenção do GDF de derrubar as grades. Muito bem, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, principalmente, que assistem o programa, que mandam as perguntas, tá? E um beijo, voltem semana que vem, ao vivo, 17 horas aqui no Box TV. Fiquem com Deus, tchau, tchau.